Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui comigo, falando sobre literatura contemporânea, ouvindo autores, autoras. É uma satisfação enorme ter você perto, vocês que indicam, que manda livros, que manda sugestão. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar 5 estrelinhas, que ajuda o algoritmo a entregar mais. Se estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, favorita a gente. E mais uma novidade, o Rabiscos também está na Audible. Então, se você quiser ouvir a gente no aplicativo Audible, onde é um aplicativo com audiobooks bem legal, eles também têm agora a seção podcasts. Você pode ouvir a gente lá também. Se você quiser participar do clube de conto contemporâneo da editora Reformatório Rabiscos, só chamar o Rabiscos aqui no Instagram ou a editora Reformatório, que você vai ganhar o conto gratuitamente. E na última segunda do mês a gente vai discutir o conto com o autor, com a autora. O papo é bem legal. A turma que discute é muito bacana. Estamos aí há 3 anos com o Clube de Conto. E espero vocês, você que está aí ouvindo, querendo ler mais, querendo participar de um clube diferente, fica muito a dica para você. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. No episódio de hoje, a gente vai receber a escritora, roteirista, psicanalista, podcaster também, colega minha aqui de podcast, Paula Feb, para um papo que mergulha fundo aí nas entranhas do desejo, da sexualidade, dos limites humanos. A gente vai falar sobre o seu novo livro, Vermelho, que saiu pela Dark Side, um livro lindo, um livro provocador aí, dividido em 4 histórias interligadas, que explora o universo do sadomasoquismo em São Paulo e os abismos entre afeto, poder, dor, prazer. Eu acabei de falar para Paula que eu estou cheio de dúvidas aqui que eu queria saber. A produção desse livro, como que começou a contar essa história. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Tadeu. Estou muito feliz por estar aqui. Então vamos tirar essas dúvidas, não é mesmo? Muito legal. Eu adorei seu livro, estava falando dele agora há pouco aqui em off com os amigos também. Hum, E o texto de apresentação do seu livro, você levanta algumas questões, né? Quando a uhum, gente fala do universo do sadomasoquismo, do BDSM, né? Mais é, amplificado, a gente fala de alguns limites. E você fala no texto de apresentação entre essa quebra de limite e depois nos contos dá para entender um pouco o que que você quis dizer com isso. Mas eu queria ouvir de uhum. você, que é psicanalista também, o que que te inspirou a pesquisar isso e como falar de limite dentro de algo que, para quem está de fora, parece que é tão romper limites. Então, a ideia do livro começou na época da pandemia, né? Quando a gente não podia encostar nas outras pessoas. Então, teve aquele momento de afastamento, né? E E assim, a gente ficava imaginando se algum dia a gente ia poder se abraçar de novo, se aproximar das pessoas de novo. E aí, eu acho que eu tive como sintoma até a ideia de falar sobre esse contraponto. O que acontece quando o afeto e a proximidade chega num lugar muito. Chega no seu grau máximo, talvez, né? E aí, eu já tinha visto alguma coisa sobre Shibari, não sei onde, mas eu tinha visto, tinha achado bonito. E eu falei, caramba, e essas pessoas hoje em dia, né? Como é que elas vivem? Como é que elas vivem a sua sexualidade em um momento em que elas não podem encostar no outro, né? Então eu comecei a pesquisar e vi que eu não entendi absolutamente nada sobre isso. E eu falei, bom, eu tenho que conversar com essas pessoas, né? E aí eu passei 2020 praticamente inteiro entrevistando pessoas do BDSM. Depois, quando abriu, né, quando a gente conseguiu sair de casa, eu fui assistir, eu fui até o Dominatrix aqui em São Paulo para assistir algumas práticas também e entender como essas pessoas lidavam com o próprio desejo, né? E então eu acho assim,
quando a gente fala sobre limite, a gente fala sem entender muito bem qual é o nosso, qual é o limite do outro, né? Então, eu acredito que tenha sido um processo que me fez entender melhor, assim, o que a gente chama de limite e também o que muda em relação aos limites quando você está em lugares e ambientes diferentes, né? Então, eu entendi que muita coisa que talvez não fosse aceita na sociedade é aceita quando você está nesse ambiente do BDSM e as pessoas são acolhidas e, e, e vivem a vida que elas querem com essa sexualidade ali dentro, né? Mas tem um desdobramento muito grande, assim, dessa questão, e por isso que eu achei que escrever sobre horror fosse um prato cheio, né? Porque, assim, uma coisa que eles falam, por exemplo, é sobre o são, seguro e consensual, né? Que as práticas só podem acontecer se for dentro desses pilares, assim. E aí você começa a contestar, peraí, mas o que é sanidade? Quem julga, né? Quem julga também a segurança. Será que de fato é um ambiente seguro? E a gente também começa a julgar a consensualidade. Então, essa pessoa está consentindo por conta de um sintoma, ela está consentindo por conta de um desejo, ela está consentindo por um trauma. Por quê? Por que que ela está consentindo, no final das contas? Então, eu comecei a questionar os limites do que era dito e do que de fato acontecia nesse ambiente. E aí, eu acho que o primeiro grande questionamento de limite foi sobre o próprio desejo, né? Assim, então, até onde você vai para satisfazer os seus desejos e o quanto isso pode te destruir? Será que você deve ouvir todos os seus desejos só porque são seus desejos? E na psicanálise tem muito isso, né? Não, você tem que buscar o seu desejo, entender a sua essência, a essência do seu desejo, como se isso fosse de fato cristalino e totalmente possível, né? Mas na verdade o desejo está envolto de muita coisa. Quando você fala dessas questões, né, da sanidade, do consenso, você falou agora do desejo, às vezes, né, eu sou bem leigo nessa questão do BDSM. Depois eu queria até que você desse uma introduçãozinha sobre isso, porque muita gente do Rabiscos ouve a gente de todo lugar, assim. Às vezes tá caindo aqui de paraquedas e não Uhum, sabe muito. Mas, aparentemente, de quem tá vendo de fora, é sempre muito ligado à dor, né? A dor e, às vezes, há um pouco de humilhação. Talvez, não sei se é essa a palavra. uhum, A semana passada vazou um vídeo do Glenn, que é um jornalista, né, um jornalista sério aí, que apareceu num vídeo que ele depois ele confirma até que era ele, mas que ele estaria numa situação de sendo dominado, né, com uma fantasia e fazendo coisas que a pessoa está pedindo. E ele fala no tweet dele, fala, não fiz nada de errado, está totalmente consensual, dois adultos, né, fazendo coisas que têm vontade de fazer, assim. E a gente que está de fora parece que está sempre ligado a dor e vergonha, assim. Você que mergulhou nesse mundo, como que é dentro desse mundo, assim? Como que é ver a dor? Ou se não tem dor nenhuma e a gente que está de fora que fica vendo dessa forma? não, tem dor, e muitas vezes o sexo, inclusive, não é nenhuma questão, né? A pessoa, ela tem o prazer através da dor, e o sexo mesmo, ele não acontece. Então, é diferente, por exemplo, de um clube de swing, né? Que, assim, que as pessoas, de fato, é, têm relações. Não é sempre que as relações acontecem dentro do BDSM, porque é num, eu acredito que seja num lugar muito mais de símbolos do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, sim, existe essa dominação, existe o masoquismo, existe o sofrimento, e por isso que eu achei tão rico. Porque eu penso que talvez.
a sexualidade seja o lugar em que a gente possa ser, onde a gente possa ser um pouco mais lúdico depois de adulto, que talvez comporte algumas fantasias que a vida não comporta. Então, uma coisa que eu vi, foi interessante você falar desse jornalista, uma coisa que eu vi foi muita gente que na vida precisa ter muito, quer dizer, precisa não, tem muito poder, busca o BDSM para perder um pouco de poder. Então, normalmente, né, pelo menos os que eu conheci, eu posso dizer, os homens que buscam as dominadoras ou dominatrix são os que têm uma posição muito importante na sociedade. Já os homens que são os dominadores, eles costumam ter uma posição menos importante na sociedade. Então, parece uma compensação de alguma forma, sabe? Eu assisti recentemente o Baby Girl, não sei se dá pra Uhum. falar aí também um pouco do BDSM nele, mas teve esse negócio da CEO de uma empresa importante Uhum. se envolver com o estagiário e tudo mais. Eu, particularmente, assim, em termos de filme, eu não curti tanto. Eu também não gostei, não. Eu achei meio ruim, mas em termos de É, análise, não sei, você que mergulhou a fundo, né? Agora que você falando, me veio à cabeça isso, assim, esse, essa vontade de ser dominada, essa coisa em quatro paredes, né? E quando você decide partir para a literatura, porque pelo que eu entendi você falando, você como psicanalista, você partiu de entrevistas reais, conversou com pessoas, entendeu o mundo, sim, e depois partiu para a sim. literatura. E a literatura, quando você sai desse quesito de não ficção e você vai para ficção, você começa a ter um liame ali, né? Subjetivo do que você vai escrever, a É. sensibilidade para o leitor que também não conhece, começa a ler seu livro, que é o meu caso. Como que você Uhum. viu isso? O que que você se preocupou, né, para fazer isso? Eu achei que, como eu ia falar de práticas reais, eu deveria conversar com essas pessoas exatamente porque é, é até curioso, né? Eu não sou do BDSM. Então, como é que eu vou falar sobre uma coisa completamente afastada daquilo que eu estudei, daquilo que eu sabia, daquilo que eu tinha vivido? Então, eu quis conversar com essas pessoas. E assim, claro, a ficção dá uma liberdade, né? Então, claro, eu acho que o primeiro conto, principalmente, o primeiro e o último, eles são lúdicos. Então, eu vou um pouco para esse lado mais fantasioso também. Então, eu acho que a ficção tem isso, de poder levar um pouco para esse lado. Então, eu acho que a realidade me deu o respaldo e a ficção me deu a liberdade, né, de poder falar sobre isso, mas também questionar o que eu via e o que eu percebia ali. Te surpreendeu alguma coisa assim que você, quando você começou, você falou, nossa, isso não é bem do jeito que eu imaginava? Ou você, como psicanalista, se surpreendeu com a mente humana em outro sentido, assim? Ouviu que às vezes aquilo não é só o limite do desejo, são outras questões internas, porque eu já ouvi falar, volto a repetir aqui, né, leigamente, mas que às vezes a pessoa fala, ah, isso, o jeito que foi colocado é um jeito de machismo, é um jeito de submissão no sentido de humilhação à figura feminina, enfim. Alguma problematização que você se surpreendeu, assim, ou não? Eu acho que algumas, né? A primeira, sim, eu vou tentar lembrar de todas, mas a primeira foi uma das dominatrix que eu entrevistei, e dominatrix, de fato, recebe para ser dominatrix, as dominadoras não recebem, né? Então, essa é a grande diferença entre as duas. Ela tinha sido garota de programa e ela não aguentava mais ter que ter relações com os homens, né? Que iam lá, enfim. Então, ela começou a bater neles. Eu achei que como uma maneira de se vingar mesmo da vida que ela tinha tido, né? Da vida que ela tinha tido que ter e ela não queria mais ter. E ela falou para mim: eu não consigo ser nada além do que eu sou. Eu, eu sou disléxica, eu não consigo ler, é o que eu sei fazer. Então, foi um jeito que eu encontrei de lidar com o meu trabalho, né?
E fora isso, eu acho que até o que eu comentei no início do episódio, né? Assim, algumas coisas que não são aceitas na sociedade eram aceitas nesses círculos, assim. Então, é, vi homens muito mais velhos, né? Chamando de dominadores, com meninas de 20 anos, né? Sendo as. Tipo, homens de 50 com meninas de 20 sendo as submissas deles, né? Assim. Então, até por isso eu comecei a questionar a questão da consensualidade. Então, a menina de 20 anos está consentindo? Tá, ela quer. Mas por quê? Né? Como é que vai ser isso a longo prazo? Talvez a pessoa não, tipo, seja o que ela quer mesmo, e é isso, e tudo bem, mas talvez não, né? Então, é uma coisa para se pensar, assim. E pode É, descambar para o crime também, né? De certa forma. Em última análise, né? então, sim, sim. E quem disse é ou não é? Entende? Porque dentro daquele universo, muita coisa é permitida. Então, e aí, né? Inclusive, uma das coisas que eu ouvi também é que, não sei se isso é verídico, mas eu ouvi de uma das dominadoras é que, inclusive, como se isso fosse um respaldo que ela tivesse, que se acontece uma morte dentro de uma prática BDSM, então a pessoa é, na verdade, a prática vai ser vista, a morte vai ser vista como acidente, não pode ser considerado um crime. Então, e aí, né? Mas, Já enfim, eu aconteceu acho assim? que Você tomou algum conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Não. Foi só não, especulação. não, só especulação. Ninguém me falou de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado também, das pessoas acolherem os desejos dos outros de um jeito tão bonito, em que ninguém ali é julgado. Então, é muito interessante de ver esses dois lados, porque você fica um pouco dividido também em relação ao que achar sobre aquele mundo, né? Então, muita gente encontrou amor ali do jeito que queria, que não encontraria em outro lugar, de outra forma, e tá vivendo aquilo há anos e é feliz daquele jeito, entende? Então, também tem essas duas questões, né? Ô, Paulo, as pessoas sentem culpa de ser praticante do BCM quando a pessoa entra, não sei se posso falar movimento, mas ela meio que já está despida disso e não se sente culpada. Fala, Eu não, não vi ninguém culpado, não. Não vi ninguém culpado. Eu acho que culpados, talvez, sejam os que chegam lá tentando para entender o que eles julgar. chamam de baunilha, né? Que chegam lá tentando entender aquele universo. Talvez chegue um pouco tímido, né? Com um pouco de culpa. Mas quem já tá lá tem liberdade. O bom e o ruim da liberdade. Mas tem liberdade, né? E é curioso, porque no final das contas acaba sendo um grupo como uma tribo, como qualquer outra tribo, né? Assim, é uma pequena sociedade, né? Você é roteirista também, né? Uhum, E o seu livro, a Dark Side, eu falo que é uma das editoras que mais produz livros bonitos, assim, né? Eles se preocupam com a uhum, estética, esse livro é muito bonito, tem muitas imagens também. E o BDSM, ele é muito imagético também, né? O fetiche visual, as fantasias e tudo mais, assim, né? uhum. Queria falar um pouco disso, assim, como que foram a elaboração do livro mesmo, na parte seu com a editora, assim, e como ser um chamariz para as pessoas que não conhecem o tema se interessar pelo livro, assim. Na verdade, a parte visual é toda da Dark Side. A Dark. Claro que quando eu mandei o livro, eu tinha uma ideia assim, não, vamos fazer tipo um chicotinho, alguma coisa, sabe, para ir junto com o livro. E aí eles fizeram uma palmatória, né? Eu achei o máximo, assim, imitando uma palmatória de couro. É, Mas é toda da Dark Side. E o que eu posso dizer sobre o visual. É que quando eu também estava escrevendo o livro, eu estava escrevendo um documentário sobre o BDSM, Hum. junto com a Paranoide, a produtora, e aí isso virou uma.
série, e aí a gente não sabe para onde isso vai, o que que vai ser feito desse material, se isso vai virar um filme, se isso vai de fato ser uma série e Já tudo foi mais. filmado tudo já? Foi filmado tudo em 2020. Caramba, que legal. Então já tem um material. Então, tem o material. Agora, o que vai ser feito disso, eu não sei, né? E também não tenho conhecimento de porque ainda não saiu. Mas o- eu apresentei para eles um dos contos do livro, né? Que seria o plug, a ideia do conto. E aí eu desenvolvi e eles falaram: vamos fazer um documentário? Vamos aproveitar essas entrevistas, tal, não sei o quê, e fazer o documentário? Então, o documentário foi baseado no conto, e aí eu escrevi o resto do livro também, junto com essas entrevistas e tudo mais. Então, de certa forma, as duas coisas se entrelaçaram já, o audiovisual, de alguma maneira, e o próprio livro. Que legal, que legal. Já tô curioso para assistir esse material em audiovisual. Eu Pois é. confesso que eu fiquei muito curioso com o tema, assim. Depois que eu li seu livro, eu passei a ir atrás para entender um pouco, porque eu acho muito fascinante, né, o limite humano e essas questões que você apresenta. Eu queria falar um pouco dos contos mesmo agora do livro, assim, Uhum. sem a gente dar spoiler, né, contar, mas quando você decide passar isso para a literatura, você falou um pouco dessa sua relação com as entrevistas. O que que o leitor pode esperar do seu livro, assim? Como que você conta essas histórias, né? Bom, primeiro, não espere 50 tons de cinza. Eu quis ir muito longe disso, e eu acho que muita gente pode achar que é um livro hot. E esse é o meu grande desafio, porque pensam, é livro hot, eu não gosto desse tipo de literatura, eu não vou ler. E não entende que, na verdade, é sobre o horror que existe no desejo, né? É Assim, igual a então, Ninfomaníaca do Lars von Trier, né? Tem gente que vai assistir exa Ninfomaníaca achando que vai ver sexo, você vê o negócio é exatamente, exatamente. E Baby Girl, por exemplo, que você comentou, eu acho que faltou isso, faltou essa coisa visceral que existe no Ninfomaníaca, né? E que é um prato cheio para a gente contestar um monte de coisa, né? É, Então, é um livro que tem quatro histórias interligadas, então é como se cada uma fosse correspondente a uma das letras, né? BDSM. E a primeira e a última história se interligam. E eu quis fazer uma espécie de passeio, assim. Então, o primeiro conto é como se fosse uma introdução mesmo ao mundo do BDSM, por isso chama Bem-vindo Baunilha, porque é como eles chamam quem nunca teve contato com esse mundo. Depois parte para o conto, eu acho que mais cinematográfico, assim, que é o Dominatrix, né? Que fala bastante sobre uma dominatrix especificamente, foi bastante inspirado no Pulp Fiction. Aí, o terceiro é o Plug, que eu acho mais denso, mais triste, mais pesado. E por último, o vermelho, que é o mais lúdico. Então, é uma trajetória, né? Assim, começa pela iniciação, passa pela ação, chega no clímax e se resolve de maneira lúdica, quase uma volta à infância, né? Quando você começou a pesquisar e agora com o livro pronto, com esse material audiovisual pronto, o que que mudou do seu conceito sobre os limites do ser humano, Hum, eu acho que eu vi que eles são importantes, os limites? porque quando eles não existem, eu tenho a impressão que é como se a gente perdesse partes da gente em todos os lugares que a gente vai, sabe? Acho importante irmos atrás dos nossos desejos, sou zero moralista, mas eu acho que é importante a gente também saber quando parar e ouvir o nosso corpo. Ele te diz o quanto ele aguenta e, e tá o tempo inteiro te dizendo o quanto ele aguenta, para tudo na vida. Então, eu acho que o ser humano precisa do superego, sabe? Ele precisa de uma lei que diga assim.
né? Lei no sentido de superego freudiano, né? Precisa de algo que diga calma. Se não, Senão é o fim, né? Pulsão de morte. É, é a busca pela destruição plena. quando Não a tem gente, como você procurar, você não ter limites e você não cair na destruição plena. E eu acho que muitas vezes, quando se está na destruição, em busca da destruição, não existe consciência disso, em busca da destruição, como você fala, quando a pessoa faz isso de modo da consciente, autodestruição, né? ela como vítima talvez não consiga se enxergar. É isso? É, Vítima de si mesma, não sei. ela é vítima e algoz ao mesmo tempo, né, dela mesma. Então, assim, é curioso, porque vou falar de uma pessoa em específico aqui que eu conheci, que era uma pessoa que acabava dando tanto de si para os outros, que isso se tornou até uma coisa física. Então, de fato, a pessoa está esperando para poder, de alguma maneira, que eu não posso ser muito específica, mas assim, doar o corpo dela para uma pessoa, para outra ou para outra. Ela está de fato numa fila para doar um rim. Então, assim, sabe, o que começou como uma coisa emocional virou uma aniquilação física. E dessa pessoa especificamente que eu digo, isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Então, não é um alívio. É algo que eu assisto e acho que a pessoa não vai estar satisfeita até se destruir completamente, até inexistir. Então, você está buscando a inexistência. Isso seria o lado ruim do BDSM. Então a gente pode falar como qualquer movimento humano que tem as pessoas que conseguem usufruir de modo saudável. Aí entra na questão da sanidade, né? Como que você, o que Sim. você tem a E falar disso? é o limite que Tá, faz é tudo isso, ligado. né? É, porque assim, tudo na vida, na verdade, e dessa pessoa que eu tô falando especificamente, não é nem do BDSM, tá? Mas é uma pessoa que eu usei como exemplo. Tá. É... Desculpa, o que a gente tava falando Quando eu falei da sanidade, especificamente dentro do... do BDSM tem as pessoas que conseguem participar do movimento de modo natural e trabalhar no outro dia, isso não ser um problema, né? Não é uma coisa que Sim, necessariamente vai ser uma carga emocional para a pessoa, ou não. tem, tem. E tem gente que vê isso como uma diversão mesmo, né? E como eu disse, mas o que faz com que isso seja de alguma forma patológico é exatamente o quanto isso vai ser um problema na vida da pessoa, né? O quanto vai impedir que ela viva. E embora as práticas não estejam mais dentro do DSM, não são consideradas transtornos, ainda assim, o quanto isso afeta seu dia a dia, né? Eu acho que é a medida de qualquer questão da sua vida, seja vício, seja qualquer tipo de vício, seja, enfim, a gente precisa ver se a sua sanidade, de alguma forma ali, se a sua rotina é comprometida e o quanto ela é comprometida, né? Eu conheci uma pessoa, um cara, que ele era uma pessoa muito violenta, tá? Uhum, E, e ele entrou no BDSM, né, no sadomasoquismo, e ele falou para esse pra um conhecido que a gente tem em comum, falou: "Ah, eu lá pelo menos eu extravaso a minha violência". Não foi bem com essas palavras, mas era uma pessoa muito explosiva, e ele falou que quando ele entrou no movimento, ele passou a ter uma válvula de escape da violência dele, né? Eu queria ouvir de entendi. você sobre violência, né? Você como psicanalista também, e falando tanto sobre limites, né, sobre desejo, onde que a violência entra nisso? Porque a gente tem uma sociedade violenta em vários quesitos no mundo, uma sociedade que eu acho que nunca foi tão odiosa, até porque o ódio hoje ele é muito reverberado. Como que você Uhum. vê a violência, tanto nos seus contos, quanto na sua pesquisa, e como psicanalista também? Eu sempre ouço isso, né? De repente a pessoa conseguir.
uma pessoa que é muito explosiva, ela consegue canalizar para algum lugar essa violência dela e tudo. Quando na verdade eu fico me perguntando o quanto isso de fato é possível. Porque você nunca sabe o que vai ser, de certa forma, o gatilho de uma violência, né? Então não é porque o cara passou a tarde inteira fazendo spanking em um cenário BDSM que se ele brigar com alguém no trânsito indo para casa, ele vai estar mais calmo, né? E isso vai impedir que ele seja violento. Não sei, não sei o quanto isso de fato se, se existe essa negociação, né, da violência, assim. Talvez ajude um pouco, mas eu acho que para quem é violento, qualquer lugar é lugar de violência, né? Assim, e se não é no cenário, melhor ainda. Porque é uma coisa que, inclusive, eu tava me perguntando, e cheguei a me perguntar várias vezes enquanto eu estava escrevendo, alguém que é sádico de fato vai conseguir ter prazer com a consensualidade do outro, É, né? interessante. Então, O sádico então, não quer consenso, né? Aparentemente. não, não. E talvez ele, se ele estiver dentro do BDSM, né? Talvez ele precise ter essa leitura de que as pessoas que são submissas dele ou alguma coisa assim estão consentindo, mas sem querer. Tá. Faz um teatro ali, né? É, é. Ou não, não necessariamente um teatro, mas talvez a pessoa consiga ver a fragilidade do outro, assim, sem que ela saiba que ela está sendo frágil. Então, é uma coisa que eu me pergunto, porque às vezes o são seguro e consensual é sim levado em conta. E, e você diz, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E essas coisas são seguidas, né? Mas uma pessoa de fato violenta, eu acho que é perigosíssimo dentro do BDSM que uma pessoa de fato violenta esteja lá, porque é muito mais fácil de se perder, né? Mas ao mesmo tempo, alguém estaria no BDSM se não tivesse uma violência dentro de si, né? Mas sobre a violência, a gente tem essa ideia meio, sei lá, difundida hoje, né, dos sentimentos bons e sentimentos ruins. É, também acredito que todos nós temos um pouco de violência dentro de nós, assim como todos nós somos perversos em algum nível, né? E a Elizabeth Rudinesco, eu sempre cito isso quando eu dou entrevista. Elizabeth Rudinesco, que é uma psicanalista francesa, ela fala da perversidade comum a todos, né? E que assistir filmes de terror, assistir true crime, essas coisas podem ajudar a você viver essa sua perversidade em um lugar que não o real, né? Então, mas ainda assim, quem não tem o freio, não tem o freio. Não é Quem tem, isso que tem. vai mudar, né? Quando, Não, quando eu vejo o BDSM, coisas sobre, eu vejo, não sei, posso estar errado mais uma vez, que eu tô falando um monte de achismo aqui para você, mas não, mas é bom. aparentemente um movimento meio elitista, meio branco. Isso é verdade ou não? Não, o contrário. O contrário. Não tem a ver com luxo, com outra coisa. Muito pelo contrário. Não. É, talvez quem pague as dominatrix, aí a gente fala de um movimento de luxo e tal, mas é, nos, pelo menos as pessoas que eu conheci, as pessoas com que eu falei, a maioria delas é, são pessoas dos mais diversos corpos, dos mais diversos gêneros, é, das mais diversas tudo, assim, tudo era muito diverso e eram pessoas que não necessariamente tinham uma boa condição financeira, não. Tá. E acabavam até trabalhando ali naquele meio, né? Então, é, conheci um deles que tinha uma relação 24/7, que é uma relação BDSM o tempo inteiro, né? E era casado, inclusive, com essa mulher. E ele faz o sustento dele ali, então ele faz os chicotes, ele faz tudo, né? E vende para as pessoas ali daquele meio.
E realmente é um artesão muito competente naquilo que ele faz. E ele é um senhor já e casado com uma mulher negra. Então, que também tem essa relação 24/7 ali, né, com Interessante. ele. Quando eu ouvi, assim, geralmente você vê filmes ou coisas, né? Aquelas fantasias, eu tinha uma outra impressão, assim. Muito, muito bom saber. É, quando você pensa, né, assim, tipo, de olhos bem fechados ou alguma coisa assim, né? Isso, é essa Tipo, pegada, de olhos bem até fechados. 50 tons de cinza deu essa ideia de que era uma coisa, um fetiche dos Isso, ricos e tal. justamente isso. E, e não, assim, tem gente que vive de ensinar shibari, Tá. né? Então, são pessoas que dão aula disso. Tem todo um mercado por trás disso também, né? Tem, sem dúvida. Então, assim, como eu te disse, tem esses dois lados, entendeu? No meu livro, eu decidi contestar muita coisa sobre esse meio, mas não que eu tenha presenciado desrespeito ou coisas terríveis assim lá. O que eu vi lá, como eu te disse, foi liberdade. Pessoas se acolhendo independentemente de dinheiro, raça, independente do corpo que tinha, enfim. Muito legal. Parabéns pelo livro. Para a Muito gente ir para obrigada. a reta final, assim, adorei. Primeiramente, adorei bater o papo com você, conhecer mais sobre isso. Legal, bom. Conhecer o por trás, né, do livro. Queria que você passasse seu serviço, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal encontra o livro, falar do seu podcast também. Sim, bom, vocês me encontram, acho que é mais fácil no Instagram, @paula_feb, com dois Bs de bola. É, eu apresento o Divã de Singularidades, que vocês encontram no YouTube e Spotify. Apresento também agora o Hora da Maldade, com o Afonso Solano e a Dani Taranha, e Ah, vocês legal. encontram no YouTube também, só procurar a Hora da Maldade. Os meus livros, bom, os meus dois, eu tenho 9 livros publicados, mas alguns já estão esgotados. Eu estou tentando fazer essa reedição, né? Mas os meus dois livros mais recentes foram lançados pela Dark Side Books, então vocês encontram o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai em todas as livrarias, no site da Dark Side, em todos os sites. E o vermelho vocês também encontram em todas as livrarias, site da Dark Side e nos outros sites. Muito bom, obrigado, Paula, pelo papo. Espero que você venha mais vezes aqui no Rabiscos. Gostei muito Adorei, só chamar. de Eu conhecer amei. mais. Já fica o convite aqui para a gente falar de outros temas. Obrigado, viu? Obrigada, Tadeu. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta com mais papo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.